Luneta Sonora na área, no momento que o site, aliás, o podcast, o Luneta Sonora, completa 5 anos nessa terça-feira, 24 de fevereiro. E, curiosamente, eu não quero fazer uma retrospectiva. Por quê? Todo ano eu vou ter que fazer isso, toda vez que o site ou o podcast fazem aniversário? Vamos com calma. Há 5 anos eu tive a ideia de gravar áudios, gravar a minha voz, não ter vergonha do tom e dizer o que vier na cabeça. Afinal de contas, esse é um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Mas o tempo passou, as coisas foram evoluindo e cá estamos na versão em vídeo desde agosto, desde o episódio 200, desde que passamos a ter esse espaço estruturado e ele vai passar por algumas mudanças na semana que vem que eu vou mostrar para vocês quando elas estiverem viáveis, ou melhor, quando elas estiverem concretizadas. Essa mudança já está encomendada, né? Mas como eu disse, na próxima terça-feira o podcast completa 5 anos e, curiosamente, eu não quero fazer uma retrospectiva. Por quê? Se toda vez que a gente chega a uma marca repete o mesmo roteiro, lembrar do começo, falar das dificuldades, agradecer, prometer mais, então talvez a comemoração vire apenas protocolo. E não é disso que se trata. 5 anos não dizem muito se forem apenas um número. O que diz alguma coisa é o que sustenta esse número. E é isso, ao longo desse tempo, o Luneta Sonora atravessou fases diferentes, como eu disse. Atravessou a fase do áudio, tá chegando nessa fase do vídeo, tem esse cenário muda, a própria técnica, as câmeras, é a mesma câmera do celular que você já conhece. E é isso. O Luneta Sonora, ele atravessou fases diferentes. Mudou o formato, mudou o ritmo, mudou o cenário. Mas não deixou de existir. Ele continua aqui. Esse é o episódio de número 230. E isso, para mim, é mais relevante do que qualquer retrospectiva emocional. Ao mesmo tempo que o podcast completa 5 anos, outra marca se aproxima. Nesse domingo, porque eu faço um cálculo dos posts, né, por conta da agenda semanal, e cada dia são publicados 4. Aí, fazendo a conta, no próximo domingo, nesse domingo já, o site chega a 10 mil posts publicados ao longo desses 17 anos e 2 meses que o site está no ar. No mês de dezembro faz 18. E vai chegar aos 10 mil posts. Mais de 1.800 vídeos já foram publicados nos canais, incluindo esse. E são números que, isoladamente, eles podem parecer apenas estatística, mas juntos eles contam outra história. Eles falam de permanência, falam de rotina, falam de uma decisão que é renovada todos os dias. Existe uma diferença grande entre criar algo e manter algo. A empolgação do início ela é sedutora, a novidade empurra, a curiosidade movimenta. Mas a longevidade ela não depende de empolgação, depende de constância. E constância não é sobre motivação, é sobre compromisso. Projetos criativos são facilmente abandonáveis. Basta uma fase difícil, uma queda de audiência, uma mudança de contexto, uma nova prioridade. Qualquer circunstância pode servir de justificativa para parar, mas transformar criatividade em rotina muda o jogo. Quando você transforma o projeto em parte da sua estrutura, ele deixa de ser opcional, ele passa a ser prática, e prática constrói força. E com a prática de escrever, com a prática de manter uma agenda, com a prática de gravar um vídeo como esse, que vai ao ar em forma de podcast, e é isso, ele passa a ser prática. Prática constrói força. Então, marcas e metas, elas não existem apenas para celebrar. Elas existem para medir permanência, para lembrar que existe um processo acontecendo mesmo quando o entusiasmo oscila. 5 anos do podcast e eles não significam perfeição. 10 mil posts, eles não significam genialidade. Quase 1.800 vídeos e contando, eles não significam ausência de falhas. Significam continuidade. E continuidade no cenário criativo é uma forma de resistência. A pergunta
pergunta que fica não é como foi chegar até aqui, mas o que faz continuar? Porque metas, elas podem ser alcançadas, marcas, elas podem ser atingidas, mas a longevidade, ela é construída no intervalo entre uma conquista e outra. Talvez o episódio de hoje não seja sobre celebrar os 5 anos do Luneta Sonora. Talvez seja sobre entender o que sustenta qualquer projeto, não só o Luneta Sonora, o próprio site propriamente dito, mas talvez seja sobre entender o que sustenta qualquer projeto não é o momento da marca, é a decisão diária de permanecer. E permanecer, no fim das contas, é o que transforma a ideia em história. E é isso. Esse é o episódio dos 5 anos do Luneta Sonora, que fica por aqui. Esse foi o episódio de hoje do Luneta Sonora. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites, no YouTube e no Spotify, nessa versão em vídeo, mas que está em áudio nas demais plataformas. Nas redes sociais, @Josivandro vai lá, no X e no Tumblr, @Josivandro. E é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Na semana que vem, esperando que as coisas estejam todas arrumadas aqui, a gente se encontra. E é isso. Até lá. Esse foi um episódio rapidinho para, de certa forma, marcar esses 5 anos do Luneta Sonora, que começou com episódios rápidos e foi alongando. E quando a gente não quer se alongar, tudo bem encerrar com menos de 7 minutos. É isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá. E não desanime.